Olá, muito boa noite a todos. Como sempre, toda quinta-feira, pontualmente às 19 horas, uma live aqui pelo Instagram, pelo meu perfil do Instagram. O tema de hoje, vamos falar um pouco a respeito dos pilares base T ou T-Base. Como sempre, mais um dos pilares em prol de sobreimplante, mais um dos componentes em prol de sobreimplante que receberam vários nomes ao longo dos anos. E como a gente ensina sobre prótese sobre implante, a primeira coisa que a gente fala para o aluno é que ele vai ouvir vários nomes diferentes para a mesma coisa. Então, quando eu falo de pilar, munhão, intermediário, abutment, transmucoso, normalmente eu falo da mesma pecinha, que é aquela peça que vai ligar a prótese ao implante. Então, eu posso chamar de intermediário, de abutment, transmucoso, pilar. Eu tenho vários nomes. Por exemplo, quando eu falo do mini pilar, ele pode chamar mini cônico, mirus cônico, mini pilar. Então, ao longo dos anos, principalmente por conta das empresas que foram fazendo esses pilares, cada empresa quer evitar de copiar o nome de outra empresa, então eles acabam dando nomes diferentes para o mesmo componente. E hoje eu vou falar um pouco a respeito do base T ou T-Base, que para mim é um dos pilares mais versáteis que a implantodontia já criou e que ainda hoje muita gente ainda não utiliza muito, mas eu tenho certeza que muito em breve você vai ouvir falar cada vez mais desse pilar base T, desse pilar T-Base, porque ele realmente ele acaba trazendo a prótese sobre o implante para uma situação mais atual, para uma situação atendendo às exigências de como a odontologia se encontra hoje, né? Trabalhando com materiais mais estéticos, com materiais mais resistentes, se preocupando cada vez mais com a biologia do implante, com o encaixe entre a prótese e o implante de uma forma cada vez mais estável, cada vez mais duradoura e biologicamente mais aceitável para o implante. Então, quando a gente pensa nessas exigências que a implantodontia tem hoje, nós entendemos que o pilar base T é um pilar que possibilita, que atende muito bem às necessidades do que a gente quer hoje, principalmente quando você pensa em fazer agora, que a gente pensa em todo o fluxo digital, que a gente já aprendeu a escanear, a gente entendeu que a digitalização realmente é o futuro da prótese, é também o futuro da prótese sobre implante, não o futuro, já é uma realidade. Nos laboratórios vale muito mais a pena você digitalizar tudo para que você tenha processos muito mais rápidos, muito mais precisos, muito mais previsíveis. Os laboratórios, com certeza, muitos laboratórios já aboliram totalmente a fundição, para que você trabalhe com componentes pré-fabricados e com encaixes, com adaptações muito maiores. Então, quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de maior precisão, trabalhar com componentes pré-fabricados, evitar processo de fundição, nós estamos falando, sim, de um pilar base T, que com certeza vai te trazer muitas vantagens, como eu pretendo mostrar para você nesses próximos momentos que eu vou falar para você sobre esse pilar, tá bom? E também falando sobre as conexões cônicas, o famoso cone Morse, né? Você vai acabar vendo que se você ainda tem o costume, se o seu laboratório ainda tem o costume de fundir componentes que vão ser conectados aos implantes cone Morse, eu quero que você acompanhe essa live e você vai entender o porquê que você muito provavelmente vai mudar a forma que o seu laboratório trabalha, para que você tenha uma melhor precisão quando você vai trabalhar especialmente em cima de implantes de conexões cone Morse, tá bom? Eu quero convidar todos vocês para quem não é inscrito no canal, né? A gente já tem um canal, eu tenho um canal do YouTube, é só abrir lá o YouTube, digitar Daniel Hiramato e você vai conseguir encontrar lá várias aulas e toda semana a gente tem aula nova no canal. E eu peço que você, se você quiser, você vai se inscrever no canal e toda semana nós vamos ter aulas novas e a aula dessa semana é uma aula falando justamente sobre esse pilar base T e uma aula que está lá já liberado, toda semana a gente tem aulas novas. Eu convido você a entrar lá no canal, se inscrever no canal e acompanhar esse conteúdo, tá? Uma aula do começo ao fim, uma aula realmente somente sobre o pilar base T, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Milton entrou aí, boa noite, Milton, boa noite a todos que estão aí. Vamos esperar o pessoal entrando aí e a gente já começa, tá legal? Uma coisa muito importante
que nós temos que considerar quando nós falamos de pilares. Cada vez mais a implantodontia entende que a utilização de pilares é importante. Cada vez mais a gente entende que conectar uma prótese direto à cabeça do implante pode ter consequências não tão interessantes a longo prazo, principalmente e trabalhar com pilares, eu tenho certeza que vai melhorar muito a previsibilidade e a longevidade do seu tratamento. Então é importante que você entenda que nós sempre trabalhamos com as próteses metalocerâmicas desde o começo da prótese e que com a evolução da prótese, com a prótese sobre implante, os materiais precisam evoluir. E você vai ver que os pilares base T representam uma evolução muito interessante nesse processo. Eu quero só que você veja algumas imagens, eu vou colocando algumas imagens que para mim facilita muito a comunicação mais rápida com vocês. Então, olha só, quando a gente trabalha com as coroas metalocerâmicas, eu não sei se essa imagem é uma realidade dentro do que vocês trabalham, mas quando a gente trabalha com prótese sobre implante, a gente acaba visualizando muito essa situação. O que é isso daí, gente? É uma coroa metalocerâmica parafusado diretamente na cabeça do implante, sobre um implante hexágono externo, e o que normalmente a gente observa é isso. Você usa um implante, você faz uma cirurgia bem feita, você utiliza um bom laboratório, só que na hora de fazer a sua prótese, você acaba fazendo a prótese exatamente igual a gente fazia quando a gente trabalhava com a prótese sobre dentes. A gente sempre trabalhou com metalocerâmica sobre dente. O que era? Fundir uma estrutura e fazer uma aplicação de uma cerâmica sobre essa estrutura. Só que quando a gente passa a fazer prótese sobre implantes, a gente precisa entender que a resiliência do implante é muito menor que a do dente, ou seja, o dente tem o ligamento periodontal. Então, uma coroa sobre um dente, ela tem uma resiliência, a estrutura do dente tem uma resiliência por conta do ligamento periodontal, que ela é quase 10 vezes maior do que a do implante. O implante ele é anquilosado dentro do osso. Então, você imagina que a minha coroa sobre o dente, ela está sobre um colchão amortecedor, que é o ligamento periodontal, que diante de cargas oclusais, ela tem uma resiliência 10 vezes maior do que uma coroa de implante. Logicamente que isso vai interferir na mecânica da prótese. Logicamente que essa resiliência maior do dente natural interfere quando você vai fazer uma coroa sobre o implante. Então, o que a gente observa não raras vezes nas nossas coroas metalocerâmicas sobre implante é esse problema do lascamento, né? É a prótese que mais tem esse problema de fraturas, né? É uma coroa metalocerâmica sobre implantes. Por quê? Porque ela foi feita da mesma forma que ela era feita sobre dentes, ela passou a ser feita exatamente igual sobre implante. Você funde uma estrutura e você aplica uma cerâmica de baixa resistência sobre essa estrutura. Sem contar esse problema do orifício de acesso ao parafuso que você fecha com a resina mais porcaria que você tem no seu consultório e depois de menos de um mês ela já está toda manchada assim. Tá? Isso é tema de outra aula que eu vou falar várias opções de como você pode resolver esse problema antiestético que mesmo sendo em uma região posterior o seu paciente pode reclamar. Tá? Mas não é o tema da aula de hoje, eu quero mostrar para você esse gráfico aqui. Olha só. O que acontece quando a gente faz uma coroa metalocerâmica sobre implante, utilizando a técnica convencional? Utilizando a técnica convencional, gente, em cima de uma coroa metalocerâmica, a gente vai aplicar uma cerâmica feldspática convencional que tem 70 megapascal de resistência. Em cima de um dente, de uma metalocerâmica sobre dente natural, uma cerâmica de 70 megapascal é suficiente para aguentar as cargas oclusais porque o dente tem uma resiliência e ele acaba dissipando muito mais as cargas oclusais. Mas eu falo, diante de uma prótese sobre implantes, onde a resiliência é muito menor, a carga incidida sobre essa cerâmica é muito maior, interessante seria que nós pudéssemos utilizar cerâmicas mais resistentes. Qual é a cerâmica que a gente gosta muito de utilizar, né? Olha aqui, ó, essa cerâmica aqui, se vocês virem esse gráfico aqui, ó, bem no meio aqui, você tem uma cerâmica de silicato de lítio, é o famoso IMEX. Comparado com as cerâmicas convencionais que a gente tem sobre a metalocerâmica, que é 70 megapascal, o de silicato de lítio ele vai para 500 megapascal. Ou seja, é uma cerâmica muito mais resistente e que, obviamente, se eu pudesse utilizar essa cerâmica sobre as minhas coroas sobre implantes, isso seria muito mais interessante. Então, uma das primeiras grandes vantagens
que o pilar base T já oferece é que você consegue utilizar cerâmicas mais resistentes para suas coroas sobre implantes. E aí você traz um material mais adequado ao desafio mecânico que é uma coroa sobre implante. Uma coroa que vai estar sobre um pilar que ele tem 10 vezes menos resiliência do que o dente natural. Então, se a coroa metalocerâmica sobre implante é a coroa que mais fratura, obviamente nós precisamos melhorar. E o pilar base T te possibilita utilizar uma cerâmica mais resistente sobre o seu implante. Por isso que esse é um dos grandes motivos que fazem com que eu recomende muito o pilar base T. Outras questões importantes que eu fui anotando aqui as vantagens, né? Você melhora a cerâmica, você sai de uma cerâmica de 70 megapascal para uma cerâmica de 500 megapascal, se você puder utilizar as cerâmicas de silicato de lítio, ou você até pode inclusive ir para um sistema mais resistente ainda, você pode até usar uma zircônia sobre o base T, que você vai ter quase mais de 800 megapascal. Tá bom? Uma outra vantagem aqui, você melhora muito a adaptação entre a sua coroa e o seu implante. Por quê? Porque o pilar base T ele é um pilar pré-fabricado, ou seja, ele não sofre nenhum processo de fundição ou sobrefundição, que normalmente altera as suas dimensões e diminui muito a adaptação desse pilar ao seu implante. Então você melhora muito a adaptação, especialmente pensando nos implantes Cone Morse. E aí eu vou mostrar para você algumas imagens aqui, como é que funciona quando você funde um componente, funde um pilar ou funde algum cilindro que vai entrar em contato com o seu implante Cone Morse, tá? Como você perde precisão nesse processo. Por isso que a gente não indica, hoje em dia tem sido cada vez mais contraindicado você fazer qualquer tipo de fundição ou sobrefundição, ou mesmo levar ao forno uma peça, um pilar que vá ser conectado ao implante, tá? E uma outra grande vantagem do pilar base T é que ele possibilita o fluxo digital, ou seja, você vai colocar um pilar base T, sobre esse pilar base T você vai fazer o escaneamento e a partir daí isso te possibilita todo o fluxo digital. Para o seu laboratório, com certeza é muito melhor trabalhar com pilares base T, tá bom? Então, olha só, uma outra imagem que é muito importante mostrar, que eu gosto muito de mostrar isso nas aulas. O Rodrigo está perguntando aqui, olha lá, pilar base T é mais indicado para unitários, com certeza, tá? O pilar base T você vai utilizar para coroas unitárias. Eu vou mostrar depois um slide onde a gente tem todas as indicações do pilar base T, mas principalmente para unitários, tá? Então, olha lá, o que a gente acostumou a fazer? Quando a gente passou a trabalhar com a prótese sobre implantes, principalmente os implantes de hexágono externo, a gente acostumou a utilizar esse pilar aqui, esse cilindro. O que é esse? Esse é o famoso UCLA com base cromo cobalto, com uma base já pré-fundida. Então, qual é a ideia dessa UCLA, né? Ele já veio com um pilar com uma base pré-fabricada em cromo cobalto. E aí o que você faz? Você faz um enceramento da estrutura sobre essa parte plástica do cilindro e aí você faz um processo de sobrefundição e aí você faz uma estrutura sobre implantes e aí depois sobre essa estrutura você aplica a cerâmica. O que normalmente vai acontecer toda vez que você faz esse processo de sobrefundição ou fundição, quando você utiliza um cilindro totalmente calcinável, todo esse encaixe ele se altera. Todo esse encaixe ele sofre uma alteração, uma oxidação, e o laboratório ele precisa fazer um processo de jateamento aqui para que essa base volte a ficar brilhante e você consiga colocar e você consiga utilizar na boca. Mas toda vez que você faz um processo de sobrefundição, você altera as dimensões desse encaixe, mesmo você utilizando um cilindro com a base em cromo cobalto, para que você faça uma sobrefundição. Tá? Por isso que esse processo ele não é tão indicado hoje em dia, mas a gente fez muito isso quando a gente utiliza os implantes de hexágono externo. Só que a grande questão é que quando a gente passa a utilizar os implantes Cone Morse, o que acontece é que a gente começou a utilizar o mesmo conceito. Olha lá, eu não sei se você já utilizou esses cilindros aqui, ó, cilindros com base em cromo cobalto para o implante Cone Morse. Eu não sei se vocês repararam, esses cilindros aqui não existem em nenhum catálogo de nenhuma empresa de implante.
Isso por quê? Porque esses cilindros com base em cromo cobalto para o implante Cone Morse, eles são totalmente contraindicados. Isso porque eu vou mostrar essa imagem aqui e você vai entender muito bem o porquê que você vai contraindicar, principalmente para implantes Cone Morse, a sobrefundição do encaixe. Olha lá o que acontece quando você pega, olha lá, exatamente quando a gente fazia, como a gente fazia no HE, tá? Você tem aqui os cilindros com base em cromo cobalto, você faz o enceramento da estrutura e funde essa estrutura. O que o laboratório não mostra para você, gente, é que quando essa peça sai do forno, ela fica desse jeito. Olha lá como fica a estrutura do encaixe, especialmente considerando o Cone Morse. Olha só como ele sai do forno cada vez que o seu técnico aplica uma camada de cerâmica sobre essa estrutura. E o que acontece quando o seu laboratório ele vai dar um acabamento nessa peça? O que ele faz? Ele faz um jateamento e depois ele dá um polimento nessa parte. Com certeza, essa parte que é o encaixe da sua coroa ao implante, ela sofre uma alteração e a adaptação passa a ser muito pior do que era antes, especialmente se tratando de um implante de conexão Cone Morse. Por isso que esses componentes, essas úclas com base cromo cobalto para os implantes Cone Morse são totalmente contraindicadas. Mas esse processo de fundição e sobrefundição dessas úclas, dessas bases, desses encaixes, são contraindicados principalmente porque eles alteram demais as dimensões desse encaixe. Por isso que uma coroa metalocerâmica sobre o implante HE é a coroa que mais solta, unitária, né? Um unitário sobre o implante HE com uma estrutura fundida a coroa é o tipo de prótese que mais afrouxa. Por quê? Porque você está utilizando uma conexão de hexágono externo, que já não é uma conexão que tem que ele tem uma grande micromovimentação, e você ainda vai lá e funde e sobrefunde esse encaixe, o que compromete muito a adaptação e a estabilidade dessa união. Por isso, gente, olha, de novo, vou mostrar aqui para você. Se o seu laboratório está acostumado a trabalhar com esse sistema, onde você molda direto a cabeça do implante, manda para o laboratório, ele funde uma estrutura do Cone Morse e aplica a cerâmica, olha, cada vez que o seu componente sai do forno, ele sai desse jeito aqui. Tá? E isso compromete demais a adaptação. Se você tem um Cone Morse e você fez o processo de fundição dessa estrutura, essa estrutura foi para o forno várias vezes para fazer a queima da cerâmica e depois o seu laboratório deu um acabamento nessa base aqui, com certeza o efeito Cone Morse, o efeito Morse foi comprometido. E a sua conexão cônica não tem mais os benefícios que o Cone Morse trouxe, que é o quê? Vedamento biológico, baixíssima micromovimentação. Isso acontece quando você tem estruturas pré-fabricadas, quando você tem um cone pré-fabricado que vai entrar dentro do cone do implante e você vai ter uma adaptação 100%, tá? Então, olha, você entende, eu tenho aqui alguns macromodelos aqui, ó, que legal. Aí você fala assim, não, mas esse daqui, tá vendo? Esse aqui é um implante hexágono externo e você tem aqui essa úcula totalmente calcinável, tá? O que a gente costuma fazer, sempre fez na metalocerâmica sobre implante, faz um enceramento do desenho da estrutura metálica que você quer aqui e funde esse encaixe todo, certo? E aí o que você faz? Você acaba reproduzindo esse encaixe em metal. Tá? E aí houve a evolução e você agora utiliza esse daqui, que já tem uma base em cromo cobalto já pré-fundida, e aí o que você faz, ele não é um cilindro totalmente calcinável. Você vai fazer o enceramento aqui, esse encaixe já é pré-fabricado e você faz uma sobrefundição. Mesmo assim, o fato dessa peça, dessa base de cromo cobalto ser levada ao forno para o processo de fundição e também pelo processo de aplicação de cerâmica, vai alterar esse encaixe, tá legal? A solução seria a zircônia. Eu vou te mostrar aqui que a solução vai ser você utilizar um pilar pré-fabricado, onde esse encaixe entre a sua base, a base que vai ser utilizada para a coroa e o implante, esse encaixe, ele é pré-fabricado e ele não vai para o forno em nenhuma etapa. Esse é o conceito do pilar base T, por isso que eu quero que você acompanhe essa live até o final, para que você veja como é que a gente vai melhorar muito bem todos esses aspectos.
Utilizar uma coroa pelo sistema CAD/CAM, utilizar uma cerâmica muito mais resistente, um disilicato de lítio de 500 megapascal, ou até mesmo uma zircônia sobre o pilar base T é interessante. Melhorar muito a adaptação da sua prótese ao seu implante, porque você não vai mais utilizar fundição ou sobrefundição, você vai somente utilizar encaixes pré-concebidos pelo fabricante, sem levar ao processo de fundição ou sobrefundição ou qualquer oxidação causada pelo processo de levar esse encaixe ao forno, certo? Você vai utilizar o pilar base T, e sobre o pilar base T você cimenta a coroa, feita pelo processo CAD/CAM, e sem que você leve esse encaixe ao forno. A questão é essa: esse encaixe da sua prótese, a cabeça do implante, precisa ser pré-fabricada e ela não pode ir ao forno. Esse é o conceito que a gente entende como sendo o melhor. Por quê? Porque você não vai alterar as características desse encaixe, que vai trabalhar na cabeça do seu implante, tá? Isso eu estou falando do HE, mas esse efeito é principalmente mais importante ainda quando você trabalha com implantes Cone-Morse, né? Onde eu sei que essas características de vedamento e micromovimentação reduzidas que o implante Cone-Morse tem, ele se deve a uma excelente adaptação entre o componente que vai ser colocado aqui dentro. Por isso que esse formato do cone, ele não pode ser alterado, ele não pode ser fundido, não pode ser sobrefundido, ele não pode ir para o forno em hipótese alguma. Senão, você corre o risco de ter essa situação aqui, olha lá. A gente não vê as nossas próteses no laboratório nessa etapa, quando a peça sai do forno, quando a peça é fundida ou sobrefundida. Por quê? Porque o laboratório não manda isso aqui para nós desse jeito, né? O laboratório dá um jateamento, dá um polimento aqui e manda para a gente brilhando essa peça. Então a gente pensa que essa peça ela veio com esse encaixe aqui, ó, bem polido, pré-concebido do fabricante, mas não, o encaixe está totalmente diferente, porque ele sofreu um processo de oxidação quando foi para o forno, e essa peça vai para o forno várias vezes. Pensa quantas vezes ela não vai. Deixa eu limpar aqui, né? Não, mas não é isso, aqui está dando um reflexo mesmo. Pensa quantas vezes essa peça não vai para o forno. Ela vai para o forno quando você faz a sobrefundição, depois ela vai para o forno todas as vezes que seu técnico aplica uma camada de cerâmica para fazer essa coroa, e ela vai para o forno depois para dar o glaze, tá? Então, cada vez que essa peça vai para o forno, você tem essa situação aqui, olha, essa peça fica toda oxidada, e você joga um jato e depois você dá um polimento e altera bastante, consideravelmente, as características de encaixe e de adaptação dessa peça. Olha, eu quero mostrar aqui, olha, essa é uma microscopia eletrônica de varredura dessa dissertação de mestrado aqui, do Caio Marcelos. Olha que legal que ele fez aqui, ó. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura comparando justamente essas duas situações. Olha aqui. Você tem essa situação quando você utiliza um cilindro, onde você faz esse processo de sobrefundição e depois você dá o acabamento nesse encaixe do Cone-Morse. Olha só a folga que você tem, tá? E aqui quando você utiliza um componente, quando você utiliza componentes pré-fabricados que não vão ao forno, que não sofrem nenhum processo de fundição ou sobrefundição, tá? A diferença de adaptação é nítida, e com certeza nessa situação aqui, onde você tem esse gap tão grande, quando você faz uma estrutura que vai para o forno desse jeito aqui, olha só, ela sai do forno assim, o seu técnico dá um acabamento e um polimento, e aí quando ela vai para o implante, ela fica com esse gap. Ou seja, toda aquela questão de micromovimentação, vedamento biológico, ela deixa de acontecer, porque você tem esse gap criado pelo processo de fundição, sobrefundição e acabamento. E aqui, quando você pega o seu componente original do fabricante, você não leva ele para o forno, você, em hipótese alguma, você leva esse metal para o forno. E aí você tem uma adaptação perfeita. Por quê? Porque essa é a adaptação que o seu laboratório concebeu, essa é a adaptação do fabricante e que não sofre nenhuma alteração. Esse processo
ele atrapalha todas as conexões, mesmo no hexágono externo, no hexágono interno, principalmente o Cone-Morse. Esse encaixe ele é pior quando você leva para o forno. Então, utilizar componentes pré-fabricados vai melhorar muito o desempenho da sua prótese, vai melhorar muito a adaptação dos componentes para qualquer tipo de conexão, seja o hexágono externo, o hexágono interno ou o Cone-Morse, principalmente o Cone-Morse, tá bom? Então, vamos ver aqui, finalmente, pensando em todas essas questões que eu falei para você até aqui, por que é que você deveria utilizar o pilar base T e o que vem a ser o pilar base T? Para quem entrou agora, eu estou falando a live toda sobre esse pilar aqui, olha. É o pilar base T, tá? Aqui é uma imagem de um dos catálogos. Várias empresas trabalham com o pilar base T. E eu estou aqui já há quase meia hora falando dessa pecinha aqui, olha, muito simples. Certo? O que vem a ser um pilar base T? Ele é um cilindro que ele vai encaixar diretamente na cabeça do implante e ele vai possibilitar a construção de uma coroa que ela vai ser cimentada sobre o pilar. Ou seja, você faz uma coroa em silicato de lítio ou em zircônia e você utiliza o processo CAD/CAM para isso, o processo digital para isso, e você vem, cimenta essa coroa sobre esse pilar base T e aí esse pilar base T é que você conecta ao implante. Essa é a grande vantagem, porque você não leva esse pilar para o forno em hipótese alguma. Você constrói toda a sua coroa pelo processo CAD/CAM e depois de finalizar essa coroa pode ir para o forno, essa coroa você pode dar o acabamento, você pode dar o glaze e só depois que essa coroa está pronta é que você cimenta essa coroa sobre o pilar base T, mantendo o orifício de acesso ao parafuso e aí você leva esse conjunto, pilar e coroa, para a boca do seu paciente. Ou seja, esse encaixe ele é perfeitamente desenvolvido e desenhado pelo fabricante e ele não entra no forno em hipótese alguma, então ele não se altera. Por isso que esse encaixe aqui é muito interessante, tá bom? Então, olha, você vai ter aqui duas dimensões, você tem o de diâmetro de 3,5, normalmente indicado para dentes menores, dentes anteriores, e você tem também o diâmetro de 4,5, normalmente para dentes posteriores, para que você tenha um perfil mais compatível com o do dente que você está substituindo, tá? O de 3,5 para dentes anteriores, dentes menores, o de 4,5 às vezes para um pré-molar maior ou para um molar. E aí você tem essas diferenças, essas opções de altura de cinta, né? 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, certo? Por que eu estou mostrando primeiro o pilar base T para o Cone-Morse? Porque o Cone-Morse é o implante mais sensível, o Cone-Morse é o implante que mais depende de uma adaptação perfeita entre o pilar e o seu implante, tá? Então, por isso que componentes que vão ser parafusados sobre o implante Cone-Morse não podem, em hipótese alguma, ir para o forno, seja no processo de fundição ou sobrefundição, ou o processo de glaze e de aplicação de cerâmica, certo? Eu vou falar sobre qual é o melhor cimento, mas para o finalzinho aqui eu vou falar de todo o processo de cimentação e vou dar 2 dicas de cimento que eu utilizo bastante e vou mostrar um vídeo passo a passo de como a gente faz o processo de cimentação, tá legal? Então aqui você já entendeu, o pilar base T ele é um pilar pré-fabricado, tem um encaixe perfeito, especialmente no Cone-Morse, ele não vai para o forno, você constrói uma coroa pelo processo CAD/CAM e você cimenta aqui. Qual é essa coroa? Qual é o material? Um de silicato de lítio ou uma zircônia que você pode utilizar, ou seja, cerâmicas muito mais resistentes do que aquela cerâmica utilizada numa coroa metalocerâmica convencional. E olha que legal, quando você utiliza o base T, você tem esse scan corp, ou scan body, que vai ser uma coifa que você vai encaixar sobre o pilar base T e você vai fazer o escaneamento. Ou seja, essa coifa ele tem as dimensões que o seu scanner consegue ler e consegue entender o posicionamento desse pilar em relação à arcada e aí você consegue construir digitalmente a coroa baseada no pilar, na posição exata que esse pilar está no seu modelo ou na boca. Certo? Você faz algum preparo no base T antes de cimentar? Boa pergunta, vou mostrar isso também na hora de falar sobre a cimentação, tá legal? Uma outra questão importante também, como eu sempre falo, que
o pilar base T ele é bastante indicado para implantes Cone-Morse, a gente às vezes esquece que o pilar base T também ele existe para as conexões de hexágono externo e de hexágono interno. Olha aqui, ó, o base T para hexágono interno e o base T para hexágono externo. Por que isso? Porque o base T, esse conceito do base T, ele foi mais difundido agora, graças ao digital e também por conta do Cone-Morse, né? Porque ele é um componente, ele possibilita uma prótese muito mais precisa, ele possibilita o digital. Mas as vantagens que o base T tem, ele serve para as outras conexões também, para o hexágono externo e hexágono interno. Então agora, gente, é muito mais vantajoso você fazer uma coroa de silicato de lítio cimentado sobre um pilar base T e conectado a um implante de hexágono externo do que você fazer uma estrutura fundida e aplicar uma cerâmica. Por todos esses motivos que eu falei aqui, né? Você não vai ter a imprecisão que é inerente ao processo de fundição ou sobrefundição, você vai ter a possibilidade de fazer todo o fluxo digital e ao final desse fluxo você vai ter uma cerâmica muito mais resistente em comparação com as cerâmicas convencionais da metalocerâmica. Então, esses benefícios eles ficaram mais evidentes com os implantes de Cone-Morse e com o fluxo digital, mas eles servem para qualquer implante de conexão interna e de hexágono externo também. O professor Guilherme Saavedra entrou aí e ele é o cara do digital, ele pode dizer muito bem as grandes vantagens que o pilar base T trouxe, especialmente quando a gente pensa em colocar a nossa prótese sobre implante, a nossa implantodontia no fluxo digital. Certo? Então, olha lá, só lembrando então, tudo que você entende de benefício do base T para o Cone-Morse, você pode ter também no base T para o hexágono interno, olha só o encaixe que eu tenho aqui, e você pode também ter o base T para o hexágono externo. É o mesmo conceito, olha lá, você vai ter esse encaixe para o hexágono externo, e aí você vai ter essa base aqui onde você cimenta uma coroa, certo? Toda live fica gravada, tá? Mas eu fico muito feliz se você ficar aqui, se vocês ficarem aqui ao vivo comigo, que assim eu não me sinto tão sozinho aqui falando aqui só pro celular, tá bom? Então, olha lá que interessante, mais uma outra, um outro videozinho que vocês com certeza já viram, né? Mas que exemplifica muito bem o conceito do pilar base T, né? Você coloca o pilar base T no seu modelo e aí você faz o escaneamento e a partir daí todo o fluxo é digital. A partir do escaneamento que você vai fazer sobre o pilar base T com os escambares, todo o fluxo é digital e a partir daí, olha, você vê que não tem aplicação de cerâmica, não tem fundição, você vai fazer a sua coroa pelo processo digital numa fresadora. Ou seja, o seu software já leu a posição do pilar base T e agora você vai fazer esse processo todo digital. Depois que a sua coroa estiver pronta, e aqui é só um exemplo, né? Essa aqui é uma fresadora MCXL da Sirona, fazendo aí, que vai fazer a fresagem de uma coroa em menos de 10 minutos. E aí você tem uma coroa pronta que vai ser cimentada sobre esse pilar base T, certo? Olha lá as vantagens. Uma conexão pré-fabricada que não vai para o forno em nenhum momento, ela não tem as suas dimensões alteradas. Ideal para o sistema Cone-Morse, que é o sistema que depende muito desse encaixe preciso entre a sua coroa e o seu implante. Evita os processos de fundição ou sobrefundição. Permite a utilização de coroas em silicato de lítio e também zircônia, certo? E você tem aqui coroas cimentadas e ainda assim com reversibilidade, porque você cimenta essa coroa sobre o pilar base T e ainda mantém o orifício de acesso ao parafuso para que você possa, a partir daí, fazer uma coroa parafusada, tá legal? E aí você também, o processo de cimentação hoje ele é um processo extremamente confiável, tá? No começo dos pilares base T, eu tive duas experiências muito ruins com o pilar base T. No começo, quando esses pilares chegaram no mercado, os laboratórios começaram a utilizar porque esse pilar base T chegou junto com a tecnologia digital. Então, as primeiras coroas fresadas que eu utilizei foram fresadas para o sistema
base T e elas eram cimentadas sobre o sistema, sobre esse pilar base T, e aconteceu em 2 casos dessa cimentação falhar, ou seja, meu paciente vinha com a coroa na mão e o base T estava lá preso no implante. Isso aconteceu por algum tempo, enquanto a gente não dominava as técnicas de cimentação. Então agora eu vou falar para você como é que a gente vai fazer a cimentação de uma coroa em silicato de lítio sobre o pilar base T. Dicas de quais os cimentos que eu vou utilizar. Olha lá, eu vou passar para você 2 cimentos que eu utilizo bastante e que eu acho que são opções muito boas. Aqui esse é o primeiro deles, olha lá. Dúvidas aí, gente? Quem tiver dúvida pode ir escrevendo aí que eu vou tentar esclarecer, tá? Esse aqui é o Panavia V5. Ele sempre foi um dos cimentos mais confiáveis que a odontologia já teve. Hoje no mundo, o Panavia V5 é a 5ª geração do Panavia. Então você tem um cimento que ele é extremamente confiável, especialmente quando a gente pensa que vai fazer a cimentação de uma coroa de silicato de lítio ou mesmo uma coroa de zircônia sobre um pilar metálico, tá? Então, a grande vantagem que eu vejo desse cimento Panavia é que ele tem os primers específicos para cada substrato que você vai utilizar. Então, quando você pensa no base T, você vai utilizar o cimento Panavia com os primers específicos para cada superfície, né? No caso do base T, eu vou utilizar aqui o Clearfield Ceramic Primer, eu vou utilizar esse primer na cerâmica, né? Se bem que esse daqui é um primer universal, né? Ele serve tanto para cerâmicas quanto para metais. Então eu vou aplicar o primer do Clearfield, do sistema do Panavia na minha coroa e também no metal do pilar base T, certo? E um outro cimento que eu gosto muito é o cimento U200. É um cimento dual autoadesivo e ele é muito fácil de trabalhar, porque você não precisa de nenhum tipo de condicionamento para que você possa utilizar esse cimento. Mesmo assim, eu vou mostrar para você o passo a passo. Eu gosto de fazer o condicionamento com ácido fluorídrico quando eu tenho uma coroa em silicato de lítio. Eu gosto de fazer o condicionamento com ácido fluorídrico, a aplicação do silano e a cimentação sobre o pilar base T sem qualquer tipo de condicionamento no pilar, tá bom? Então eu vou passar aqui, olha, a sequência passo a passo para que você veja no vídeo, tá? Dúvidas aí, gente? Ó, eu gosto muito desses dois cimentos, mas olha só. Hoje, gente, dificilmente uma coroa sobre um pilar base T vai soltar. Por que isso? Se você for olhar o próprio desenho do pilar base T, olha lá, ele é como se fosse um preparo protético, onde esse preparo ele é mais alto do que largo. Então você sabe que todo pilar que ele é mais alto do que largo, ele tem uma excelente retenção, ele é praticamente autorretentivo. E ele tem também paredes, olha, quase que paralelas, e ele tem essas ranhuras para melhorar ainda mais o imbricamento mecânico. Então, hoje em dia é muito difícil você ter uma falha na cimentação sobre um pilar base T, principalmente por conta desse desenho, tá? O silicato sobre implante pode acinzentar. Conseguimos regularizar com cimento opaco? Olha, você pode, normalmente quando a gente faz a cimentação, você pode utilizar aqueles cimentos bem opacos e você normalmente vai utilizar uma estrutura mais opaca também para poder bloquear. Mas normalmente, quando você faz uma coroa sobre um pilar base T, você vai ter bastante estrutura, bastante espessura de cerâmica ao redor desse encaixe. Então, normalmente o acinzentamento acaba não sendo um problema tão sério, especialmente se você trabalhar com a opacidade da pastilha que você está utilizando, tá? Normalmente, para o pilar base T, a gente vai utilizar uma pastilha mais opaca, tá? Porque realmente você tem um metal ali por baixo, mas você tem que considerar também que normalmente você tem espessura para isso, certo? Então você consegue bloquear esse acinzentamento com esses dois fatores, uma cerâmica mais espessa e uma pastilha mais opaca, tá bom?
Mais alguma dúvida aí, gente? Posso mostrar o vídeo de cimentação, passo a passo? Gente, essa aula está completa no canal do YouTube. Para você que está assistindo aí, se está legal, usa aí a setinha, recomenda para os seus amigos aí, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E você pode também recomendar o canal do YouTube, que tem lá uma aula completa que a gente disponibilizou essa segunda-feira. Toda segunda-feira tem uma aula nova no canal. E a aula dessa semana é justamente a aula sobre o pilar base T, tá? Então vamos ver o vídeo aqui, só para que você possa entender melhor esse processo de cimentação. Olha aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu alinhar melhor aqui. Esse daqui é uma coroa em silicato de lítio que vai ser cimentada sobre o pilar base T, tá? Então, deixa eu aproximar só aqui um pouquinho, olha lá. Aí essa coroa, olha lá, de silicato de lítio, fresada pelo sistema CAD/CAM, e aí você tem aqui o pilar base T no modelo, tá? É uma coroa toda em silicato de lítio, você viu lá quase 500 megapascal de resistência. O que você vai fazer na cimentação? Olha lá, você vai aplicar um ácido fluorídrico na parte interna da coroa de silicato de lítio. Deixa de agir por 20 segundos, lava e cessa. É o mesmo processo de cimentação do silicato de lítio para, por exemplo, um laminado, tá bom? Faz o condicionamento com ácido fluorídrico. Aplica o silano na cerâmica e no pilar base T você só vai fazer isso. Olha, você vai proteger o parafuso com uma fita de teflon. Só que conferindo o encaixe, tá? Esse sistema é interessante que ele tem um encaixezinho aqui, tá vendo? Ele tem uma pontinha aqui, porque que ele vai travar a posição da sua coroa. É um sistema extremamente preciso. Aqui eu tirei do modelo só para que você veja como que é a relação entre a coroa e o pilar base T. Olha lá, extremamente preciso, tá? Então você tem aqui, deixa eu dar só um pause aqui para você ver, ó. Você tem aqui esse encaixe, que ele é pré-fabricado, ele já vem da fábrica já pronto, ou seja, esse encaixe ao implante ele é perfeito, ele não sofre nenhum tipo de fundição ou sobrefundição. E aí a minha coroa ela é feita totalmente separada do pilar base T. Ou seja, essa coroa ela pode ser fresada, ela pode ir para o forno para acrescentar cerâmica, ela vai para o forno para dar o glaze, e depois que ela está pronta é que a gente conecta essa coroa ao pilar base T e leva esse conjunto ao implante, tá? Então esse encaixe aqui ele nunca vai para o forno em hipótese alguma, tá legal? Aí uma pergunta aqui, olha, eu posso utilizar cerâmicas híbridas? Pode, você pode usar qualquer tipo de cerâmica e você vai somente adequar o processo de cimentação à cerâmica que você está utilizando, tá bom? O importante é que você faça esse processo separadamente, constrói a sua cerâmica num processo separado da base, tá bom? E aí você só vai conectar essa sua coroa à base depois que essa sua coroa está pronta e imediatamente antes de ir para a boca. Tá legal? Esse processo aqui, o laboratório pode aprender a fazer, mas eu gosto muito de fazer esse processo no consultório. Meu laboratório manda separado e eu faço a cimentação num ambiente muito controlado, com o cimento que eu gosto de utilizar, com a técnica que eu gosto de utilizar. Tá legal? Então, olha só, aqui a adaptação e você vê que o orifício de acesso ao parafuso está liberado, ou seja, eu faço a cimentação sobre o base T e continuo com a minha coroa parafusada. Aqui, fazendo a aplicação do silano, e aí você vai ter que observar no cimento que você está utilizando se esse cimento precisa de silano e adesivo ou se ele só vai precisar de silano, tá bom? Aqui eu estou utilizando o primer para metal sobre o pilar base T. E aqui é uma outra questão importante também. Muitas vezes o laboratório pode utilizar também, pode querer fazer um jateamento dessa superfície do pilar base T para que ele melhore a retentividade dessa cimentação, tá? Eu nunca fiz isso e nunca tive nenhum problema de descolar uma coroa de um pilar base T, tá bom? Então você tem essa opção de jatear o base T, ou mesmo você tem a opção de utilizar os primers para metal, o que eu acho muito mais recomendado, tá? Porque a minha preocupação é a hora que o seu laboratório vai jatear o base T, ele acaba jateando a base também, e aí isso pode comprometer a precisão desse encaixe, tá legal? Quanto menos você mexer no base T, melhor vai ser para sua adaptação,
tá bom? Então ele não vai para o forno e eu também não gostaria de fazer nenhum processo de ateamento, tá? Aplica um primer para metal e você vai ter uma cimentação muito efetiva, tá legal? Então aqui, ó, que eu estou fazendo, aplicando o primer de metal. Esse é o Alloy Primer da Curaray e aqui eu estou utilizando o Panavia V5, tá? Mas como eu falei para você, qualquer cimento dual pode ser utilizado nesse processo, porque o próprio desenho do base T é muito difícil de você ter uma falha na cimentação, independente do cimento que você utiliza, tá? Aqui todo cimento que usa, todo material que usa essa serpentina aqui, você sabe que o começo do material que sai aqui precisa ser dispensado, né? Por mais que doa no coração da gente, porque esse cimento é caro, a gente tem que jogar um pouquinho dele fora antes de colocar na coroa. E aí você vai lá, posiciona essa coroa sobre o pilar base T que está conectado ao modelo, remove os excessos, segura a coroa em posição e fotopolimeriza, tá bom? Então, é um processo que ele é um pouquinho chato, muitos laboratórios não gostam desse processo, mas principalmente porque não estão acostumados a utilizar. Mas quando você pensa nos benefícios, olha só, eu estou com uma coroa aqui de 500 megapascal e eu estou com uma base que não foi para o forno, ou seja, uma base que ela tem as dimensões exatas do fabricante. Então tudo isso com certeza justifica esse trabalho que você vai ter de ter que fazer a cimentação no modelo depois que a sua prótese está pronta. E olha lá o que interessante. O excesso do cimento que fica aqui, eu posso facilmente controlar, posso facilmente remover com as borrachas. Eu gosto muito de utilizar essa Cerapol, que vai dar o polimento. Olha, ela não encosta no encaixe, pelo amor de Deus, tá? Você só vai dar o acabamento aqui, removendo o excesso do cimento, tá? E esse encaixe aqui, ele vai continuar exatamente como o fabricante te entregou, tá legal? Então, olha só aqui, eu tenho a minha coroa, que ela pode ir para o forno, ela pode ir para a glaze, ela pode fazer o que quiser, e depois que ela está prontinha, eu conecto ao pilar base T, e aí sim, esse pilar esse conjunto da minha coroa fresada com o meu pilar base T pode ir para o forno, tá legal? Então aí você tem uma adaptação a mais precisa possível, e aí sim você consegue todos os benefícios que você precisa, tá? E para finalizar, olha lá, eu quero mostrar algumas imagens também de mais um caso que eu fiz também com o pilar base T. Olha aqui. Aqui eu tenho a minha coroa de silicato. Eu gosto muito de utilizar o de silicato de lítio, tá? Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma coroa totalmente em zircônia, uma coroa em zircônia pretal, ou seja, ela foi totalmente fresada em zircônia e maquiada, ou seja, eu não tenho uma cerâmica de cobertura sobre a zircônia, ela é totalmente em zircônia. E aí aqui, olha, ela é cimentada sobre o pilar base T. Olha só o brilho do pilar base T, tá? Mas esse brilho é um brilho original de fábrica. Todas as dimensões aqui é um cone Morse de 11,5 graus, então eu tenho todas essas dimensões compatíveis com o implante que está na boca do meu paciente. Olha aqui, depois de um tempo, né, que eu removi essas coroas aqui para tirar essas fotos, olha lá o resultado que eu tenho aqui, tá? É um resultado realmente bem interessante. Eu tenho aqui a minha coroa, que ela é conectada direto ao meu implante cone Morse, por esse sistema do pilar base T, tá bom? Alguma dúvida aí? Aqui coroas totalmente em zircônia, tá vendo? Cimentadas sobre os pilares base T, onde eu tenho o orifício de acesso ao parafuso, que ele fica ainda aberto para que eu consiga fazer a minha coroa parafusada, tá? Mas a minha coroa em zircônia, ela foi cimentada sobre o pilar base T, sem que esse pilar precisasse ir para o forno em nenhuma condição, tá? Assim eu mantenho a precisão do encaixe, assim eu tenho uma coroa onde o encaixe é muito mais preciso, só lembrando que o pilar base T, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de conexão, hexágono externo, hexágono interno e cone Morse, e você tem essa grande vantagem, esse pilar não vai para o forno, você pode fazer a coroa pelo processo por todo o fluxo digital. Depois que ela está pronta, você cimenta sobre o pilar base T e leva tudo isso para a boca, tá? É realmente uma prótese muito melhor em todos os aspectos. Você tem uma cerâmica muito mais resistente, você elimina aqueles problemas daquela metalocerâmica sobre o implante que fica lascando, que fica quebrando, né? Você melhora a adaptação desse componente ao seu implante, especialmente quando a gente fala do implante cone Morse.
e você possibilita o fluxo digital, porque você vai conectar o base T ao seu modelo, você conecta o base T no implante que está no seu paciente, coloca o ScanCorp e faz o escaneamento desse pilar. Tá legal? Então, essas são as vantagens. Eu acho que se você não conseguiu assistir a live toda, ela fica gravada. E eu recomendo que você também veja a aula completa no canal do YouTube. É só digitar lá Daniel Hiramatos. Tem lá várias aulas. Toda segunda-feira uma aula nova no canal. E toda quinta-feira a live, normalmente a live sobre o tema da aula que foi colocada lá no canal do YouTube, tá? Lá, esse pilar tem todas as marcas? Eu uso sim, com certeza, tá? Assim tem o base T, é só você pedir o base T para a conexão que você utiliza, tá? Tem base T para cone Morse, base T para hexágono externo, para hexágono interno. Então, o que é legal, gente, às vezes você pegou aquele cone Morse, aquele hexágono externo bem antigo que seu paciente já tem, com uma metalocerâmica que solta toda hora, ou com aquela metalocerâmica que trinca, que fratura toda hora. Por que isso acontece? Porque você fundiu uma estrutura e nessa fundição você já perdeu a precisão desse encaixe e você aplica uma cerâmica muito frágil sobre essa estrutura. Então, por isso que o hexágono externo, a metalocerâmica sobre o hexágono externo solta tanto. E aí o que você faz? Mantendo o mesmo implante hexágono externo, você faz sobre ele um base T e uma coroa fresada em silicato de lítio cimentado sobre o base T. E aí você tem um desempenho muito melhor dessa coroa. Por quê? Porque o encaixe é pré-fabricado e a coroa e a cerâmica que você vai utilizar sobre esse base T tem uma resistência muito maior. Sem contar, gente, que para o laboratório é um processo muito mais fácil, porque fazer uma metalocerâmica é muito difícil, gente, que você tem que ter o cilindro, aí você vai ter que fazer um enceramento sobre o cilindro, aí você vai ter que fundir, aí depois você vai aplicar a cerâmica, vai levar isso para o forno várias vezes e depois vai ter que dar um acabamento, tá? Então, esse processo para o laboratório é muito mais difícil, enquanto que se você pega um pilar base T, vamos supor que o dentista mandou um modelo de gesso, lá mandou uma moldagem, vaza o modelo de gesso, coloca o pilar base T, coloca o ScanCorp, digitaliza esse modelo e aí você faz tudo pelo fluxo digital. Você desenha a coroa no fluxo digital, fresa essa coroa, depois cimenta sobre o base T e leva esse conjunto para a boca. É muito mais fácil para o laboratório, é um processo muito mais limpo, muito mais previsível e no final das contas a adaptação é muito melhor. Então, se você tem um implante, principalmente um implante cone Morse, se você quis evoluir das conexões de hexágono externo e hexágono interno para o cone Morse, entenda que a sua prótese precisa evoluir também. E a utilização dos pilares base T representam um ganho muito grande na adaptação dessas coroas, na adaptação da sua prótese ao seu implante e representam também uma melhor qualidade de cerâmica, porque você vai possibilitar uma cerâmica feita pelo processo digital e também uma cerâmica que ela é muito mais resistente, tá? E se você tem um paciente que tem uma demanda de carga oclusal muito grande, faz tudo em zircônia, como esse caso que eu acabei de mostrar, tá? Uma coroa totalmente em zircônia, sem nenhum tipo de cerâmica de cobertura, é um bloco de zircônia com um glaze. Tá legal? Lógico, se você tiver o scanner, coloca o base T na boca do seu paciente, o ScanCorp escaneia tudo, manda para o seu laboratório, tá? É a grande facilidade dos processos digitais de você conseguir digitalizar a etapa da prótese, tá bom? Para o laboratório fica muito mais fácil e o melhor, isso daí é um processo, resulta numa peça muito mais precisa, tá? E funciona para aquele implante HI antigaço que tem na boca do seu paciente. Quando ele for trocar, pense em utilizar os pilares base T, tá? Olha o catálogo da empresa que você trabalha, dificilmente uma empresa não vai ter um sistema de pilar base T, tá? Porque se a empresa já está digitalizando, eu duvido que tenha uma empresa que não tenha uma linha digital no seu catálogo, você vai ver lá, prótese sobre implante digital é um pilar base T com um ScanCorp sobre esse pilar base T, ou mesmo os ScanBares direto na cabeça do implante, tá? Mas com certeza o mais indicado vai ser você fazer uma coroa fresada sobre o pilar base T. Neodent com certeza absoluta tem, acho que a Neodent foi a primeira a ter isso na linha deles, tá? Mas todas as empresas que trabalham no Brasil hoje com certeza tem um pilar base T.
Tá legal? Especialmente se você trabalha com Cone Morse, certo? E se você fala assim, não, mas eu sou totalmente analógico, mas o seu laboratório é digital, gente. Você vai mandar uma moldagem lá para ele vai colocar o base T no modelo de gesso, vai colocar um scan corp e vai digitalizar esse modelo de gesso. Ele fresa uma coroa de silicato de lítio ou zircônia, cimenta sobre o base T e te entrega. Aí você vai ter lá uma coroa de silicato de lítio com um pilar base T com um encaixe perfeito e uma coroa muito mais resistente, tá bom? Então, eu, como tenho um laboratório aqui na clínica, eu vejo que para o laboratório fazer uma coroa sobre um base T é muito mais tranquilo, porque o processo é muito mais fácil, legal? Só que o laboratório te cobra mais caro, né? Tudo que é digital, né? Porque, logicamente, ele fez um investimento muito alto e mesmo isso facilitando muito a vida do laboratório, ele cobra mais caro, porque, afinal de contas, é algo mais moderno. Mas, como tudo, isso tende a baratear, com certeza, todos esses processos de fundição vão ser abolidos do laboratório, porque a gente vai substituir isso pelos processos de fresagem, que são muito mais precisos, utilizando componentes pré-fabricados, especialmente com encaixe pré-fabricado que você não leva para o forno, tá legal? Então, isso facilita muito a vida do laboratório, facilita muito todos os processos, melhora a precisão, que é o que o nosso paciente precisa, é uma prótese, uma coroa muito mais, com um encaixe muito mais preciso, com uma resistência muito maior e que tem uma longevidade melhor, tá bom? Então, pense nisso. Você faz prótese sobre implante, unitários, para unitários, pense no base T. E outra coisa que eu não falei também, né? Tem base T em cima de mini pilar, tá? Para que você possa fazer próteses múltiplas. Então isso é algo que você pode conversar com o seu laboratório, pode ver aí no catálogo do seu sistema. Você pode, por exemplo, trabalhar com uma prótese fixa sobre mini pilares e você vai ter o base T para o mini pilar para que você cimente uma prótese fixa sobre esse base T do mini pilar, tá? Só que quando você começar a fazer isso, muita gente vai falar mal, porque existe um grande preconceito em função dos insucessos que nós já tivemos no passado, porque antes a gente não sabia cimentar, agora a gente sabe cimentar, tá legal? Então pode usar com tranquilidade. Use os cimentos atuais que a gente tem hoje em dia, estuda muito bem como é o processo de cimentação do material que você utilizou para fazer a sua prótese em cima de um base T de metal, e aí se você seguir o protocolo de cimentação não vai ter problema de falhar, de soltar essa prótese do pilar base T, que é o grande pesadelo de todo mundo, que faz com que as pessoas ainda tenham uma resistência em utilizar, tá? Mas se cimentar direitinho, e não é difícil, é muito fácil, o seu laboratório mesmo pode aprender a fazer, você vai ter um encaixe, uma cimentação da sua coroa pilar base T extremamente duradoura e confiável para você utilizar nos seus pacientes. Eu utilizo nos meus pacientes há muito tempo com muita tranquilidade, tá bom? Obrigado a todos aí pela paciência até agora. Essa live vai ficar gravada. Qualquer dúvida que restar aí, vocês coloquem nos comentários. Se gostaram, indiquem para os amigos de vocês e acompanhem lá as nossas aulas grátis. Toda segunda-feira uma aula nova no canal, tá bom? Olha lá o pessoal acompanhando lá do Peru. Obrigado, viu, Juan? Obrigado também, Jonas, que ficou com a gente aí fazendo perguntas. Obrigado mesmo, tá? É muito bom ter essa interação, tá? Obrigado, meu amigo Sigmi, sempre aí. Ainda bem que hoje ele não fez nenhuma pergunta difícil, que eu não sei responder, tá? Normalmente ele faz pergunta difícil, certo? Ana, que entrou agora, vai ficar gravado. Ana, acompanha aí, vai ficar gravado. Sempre deixa as lives, mas vê a aula no canal do YouTube, que tá lá completinha, tá? A gente faz a aula com tanto capricho, com tanto carinho, com chroma key, aí fica o slide atrás, é bem legal, tá bom? Luiz, meu amigo Luiz, obrigado, tá, Luiz? Sempre com a gente aí. Faz tempo que eu não apareço lá na clínica, eu vou aparecer lá pra gente conversar, tá bom? Obrigado, Milton, que tá aí também do laboratório, sempre acompanha as lives, o Cadu também, tá? Muita gente que tá aí com a gente, obrigado mesmo pela atenção, e a gente se vê quinta-feira que vem. Qualquer dúvida, gente, sugestão de lives também, de temas que vocês querem que eu fale para as próximas lives, coloca aí, tá bom? Obrigado mesmo, valeu, obrigado, Ana, até a próxima. Bom descanso a todos. Oi, Eliane, tudo bem? Obrigado.
Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.